Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Parashá 4, o Parashá de número 4. Vaierá, não é? Apareci. Sefer Bereshit 18, ou seja, na Torá Parashá, na porção da Torá, livro de Gênesis, capítulo 18, verso 1 ao capítulo 22, verso 24. Não é? Na Haftará, na porção dos profetas, né? No estudo dos profetas, nós temos o Sefer Tehillim 91, livro de Salmo 91, como destaque o verso 14, né? E na Beit Hadashah temos o Sefer Giliana, né? Que é a aliança consertada, só é consertado aquilo que está carente de conserto, não é? Então, muitos chamam Novo Testamento, né? Mas na realidade a aliança consertada, o nome é Brit Hadashah, a tradução certa. Não existem duas alianças. Quando eu digo Antigo Testamento e Novo, passa a ideia de duas. Então, Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Amém? Amém. E mais outros detalhes escriturais que nós vamos colocar embaixo, tá certo, da Parashá, embaixo do vídeo, né, no canal, nosso canal da YouTube, do Rabbi Youssef Shalom Ben Emet. Amém? Então vamos lá. Parashá de número 4, né? Vaierá, apareci, mas, enfim, quero dar alguns destaques, não é? Primeiro, sobre o antropomorfismo, que é a transformação de Elohim em ser humano. Antropomorfismo. Outra coisa que também está relativa a Elohut Gadol Hamashiach, a grande Elohimidade do Messias. Não devemos limitar o poder de Elohim, né? De El Shaddai, o Elohim Todo-Poderoso, o Elohim Onipotente. Não devemos limitar o poder de El Elyon, Elohim Altíssimo. Não devemos limitar o poder ou a Gevurah de El Gibor, não é? Elohim forte, Elohim poderoso. Amém? Amém. Nós devemos limitar ou nós devemos deixar, vocês vão querer deixar o soberano Yahweh Elohim de Sevaot, o soberano Yahweh Elohim dos exércitos, de castigo, né, constantemente, dioturnamente, diariamente lá no trono, né? Esta é a pergunta. Toda grande pergunta merece uma grande resposta, não é? É claro que não, não é? Claro que não. Elohim sempre nos visitou, né? Desde Abraham, Yitzhak, Yaakov, né? Desde Agar visitou a Hagar, né? Conhecida como Agar, visitou Yahushua, foi o encontro de Yahushua com Yahushua Ben-Nun, né? O Talmide Hamoshe, o Yahushua, o filho de Nun, o discípulo de Moisés, com Yahushua Hamashiach, né? Com Yahushua, o Messias.
portanto, com Hamashiach Yahushua, o Messias Yahushua, esse lindo, belo e doce nome que nos proporciona a sua Yeshua, né? A sua salvação. Amém? Amém. Então, vamos lá. É assim, hoje é Shabat, 15/8/5778, meus amados Ahim, meus amados irmãos, não é? É o Shabat, o segundo Shabat, não é? Do mês, 15 de Resvan, de 5778. No Brasil, sexta-feira, 3 de novembro de 2017, portanto, 3/11/17. Este é o Shabat lunar do calendário lunisolar de Elohim, não é? Então, vamos lá. Para entendermos a Parashá de número 4, temos que entender as Parashaot de número 1 e 3, primeiramente, né? Se não, leiamos. Vamos para, só observando aos amados Ahim, aos amados irmãos, né? E irmãs, né? As Haverot, portanto, nossas irmãs, as nossas amigas, né? Em Yahushua. Esta referência está em plena Torá, no Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 12, versos 7 e 8. Este shiur, né, este estudo, pertence a Parashá de número 3, tá certo? De número 3. Lech Lecha Haaretz, ou Lech Lecha Havot, ou ainda Lech Lecha Ha'avim, não é? Ou seja, sai da tua parentela, não é? Sai dos teus pais, né? Sai do lugar de onde moras, vai-te, não é? Vejam que autoridade o Eterno, né? Vai-te daqui, né? Então significa Lech Lecha, vai-te, né? E até tem uma frase popular que diz assim: faz por ti que eu te ajudarei, né? Devemos fazer a nossa parte para o Eterno nos abençoar. Está escrito assim, Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 12, versos 7 e 8. Se não leiamos: e Yahweh apareceu a Abrão, né? Abrão, e disse, não tinha mudado o nome ainda, né? Dando uma vírgula: a tua zera eu darei a esta Eretz, ou seja, a tua semente, a tua descendência, eu darei esta terra. E ali construiu um altar a Yahweh, né? Que apareceu a ele. Ora, o soberano Yahweh apareceu, e Abraham, né? Com o nome ainda de Avram, construiu um altar, evidentemente. Verso 8: ele mudou-se dali para uma montanha a leste de Betel, né? De Betel, né? E instalou sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e até lá, e construiu um altar para Yahweh, e invocou o nome de Yahweh. Amém? Amém. Aqui estão as referências escriturais. Vamos voltar mais ainda, não é? Agora para a Parashá de número 1, Bereshit, Gênesis, no princípio ou no início, não é? Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 4, verso ou versículo 26. Se não leiamos, meus amados Ahim, meus amados irmãos. E também 7, nasceu um Ben, né, um filho, e ele chamou o seu nome Enosh, ou seja, Enos. E a partir de então os homens começaram a invocar o nome de Yahweh. Amém?
Foi a partir, após o nascimento, né, do filho do Sete, do Enos, conhecido no Brasil, podem ler depois, não é? Vamos deixar as referências no vídeo. Que se começou a invocar o nome de Yahweh. Nós vamos dar uma vírgula aqui, antes de começarmos a Parashá 4, tá certo? Porque é importante, para entender a Parashá 4, temos que entender as Parashaot 1 e 3, tá bom? Senão, vamos observar. Ora, se começou a invocar, quando começou a invocar o seu nome, ele apareceu. Então, a quem devemos invocar? A quem devemos invocar? Não é verdade? Esta é a grande. A quem devemos adorar? Esta é uma grande pergunta, porque o nome não é tudo, é verdade, o nome não é tudo, mas é muito importante. Se nós vejamos, existem falsos nomes. Dentre eles, eu vou destacar um novo que apareceu agora, não é? Que é o nome Yahuwah. Yahuwah, como frase, não tem problema nenhum. Yahuwah, Yahu é espírito, realmente, Yahu é espírito, né? Então, como frase, está ótimo. Meus amados Ahim, meus amados irmãos. Agora, como nome do Eterno é outra coisa, né? Porque, por exemplo, Yahuwah é pastor. É verdade, Yahu é pastor, mas este também não é o seu nome. Se não, vejamos. Este nome, Yahuwah, veio do nome Yahudá. Ora, já começa daí. Podem ver aqui. Yahudá. Tá certo? Yahuwah, está aqui, veio deste nome Yahudá. Ora, o nome do Eterno não pode vir de outro nome. Os outros nomes é que tem que vir do nome do Eterno. E a começar que existe a cidade que se chama pelo seu nome, que não é nem Yahudá, mencionada na Escritura. É Yerushalayim, Yerushalom, Jerusalém. Entendeu? É verdade, esta é outra cidade também que tem o nome do Eterno. Mas se aqui em Yahudá, Yahuwah é o nome do Eterno, como fica a questão de Yerushalom? Que não tem, está escrito que lá também tem o nome do Eterno. É uma cidade que tem o nome do Eterno. Igualmente a Yahudá, são as duas cidades que têm o nome do Eterno. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos às explicações. Aqui nós temos em Yahuwah, tá certo? Yud, a letra Yud, o Kametz, né? O sinal maçorético, Kametz Gadol, Rei, a letra Rei, a letra Vav, Shuruk, que tem o som de U, a letra Kametz Gadol é a vogal A, o Shuruk é a vogal U, e aqui temos novamente o Kametz Gadol, né? Que é o Kametz, resumidamente falando, que é o som de A. E aqui Rei. Então, Ia, olha, Yud, I, A, Rei, que tem som de duplo R, não é? Quando está no meio da palavra, regra gramatical hebraica, Rei, Vav, Shuruk, que o Vav tem som de V, O, U, não é? No caso aqui tem som de U, olha aqui o Shuruk, dando o som de U, A, e o último Rei é mudo. Então, Yahuwah, Ia, duplo R, U, A. Entenderam? Os amados Ahim, os amados irmãos. Se não, vejamos aqui neste outro exemplo aqui em cima. Né? Yud, Kametz, Rei, Vav, Shuruk, Kametz, Rei. Yud tem o som de I. Kametz, a vogal A. Ia. O Rei, quando é posto no meio da palavra, tem o som de duplo R. Yahu, tá vendo? Aqui tem o som de U. O Vav pode ser V, O ou U, com o Vav Shuruk, com o Shuruk, portanto, ele fica com o som de U. E aqui, novamente, o Kametz, A, U, A, e aqui é mudo. Quando o Rei vem no final da palavra,
Regra gramatical hebraica. Este mesmo rei, esta mesma letra, consoante, é muda, né? Simbolizando o cordeiro Yahushua, né? Que morreu como um cordeiro mudo. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então aqui está Yahuá. Como frase, está ótimo, né? Mas como nome, né? É Yahuá separadamente, porque aqui não pode essa questão aqui. Vamos lá. Regra gramatical hebraica. Não podemos colocar dois sinais massoréticos em uma letra hebraica. Só podemos colocar uma pontuação massorética só para cada letra hebraica. Entenderam? Os amados Ahim, os amados irmãos. Então, Yahuá não existe. É um nome falso. E quem dissemina este nome como nome do Eterno é um falso profeta. É um nave sheker. É um sheker nave, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Se não, vejamos. Vamos para quanta diferença agora para o nome do Eterno verdadeiro, Emet, né? Vamos ver juntos? Vamos ver. Yud, Y ou I. Kametz, é a vogal A. IA. O rei, quando posto no meio da palavra, tem um som de duplo R, sem precisar, observação, sem precisar de pontuação massorética. Ou seja, IA, RR, o Vav, e agora o Shuruk. U, Yahu, e o último rei é mudo conforme as regras gramaticais hebraicas. Então, vejam que diferença. Olha só, o nome do Eterno. Yud, Kametz, rei, Vav, Shuruk, rei. Ou seja, Yud, rei, Vav, rei. Aqui sem pontuação massorética. Ou com pontuação massorética é Yahu. Seja no paleo-hebraico, no hebraico antigo, no hebraico arcaico, no hebraico clássico ou no hebraico moderno, não é? É Yahu, não é? Yahu. Este é o nome do Criador. E não este outro nome aqui, não é? Por exemplo, é um nome falso, porque isso aqui não existe. Aqui o nome Yahuá, repito, vem do nome Yahudá. Tirando a letra Dalet, aí fica Yahuá. Só podem ver aqui, 2 pontos continuam. Então não pode. Entendeu? Aqui tem 2 pontos, mas só que aqui devido à letra Dalet, o Kametz está na letra Dalet e o Vav está o Shuruk está na letra Vav. Então só podemos colocar uma pontuação massorética por letra. Regra gramatical hebraica, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Então, nós devemos estudar, pesquisar para não cairmos nessas espaelas desses Navim Sheker, né? Desses falsos profetas que ensinam falsos nomes. Mas vamos à Parashá de hoje, propriamente dita. O soberano Yahweh Elohim aparece a Abraão, né? Abraão, para quem não sabe, né? O soberano Yahweh Elohim anuncia a destruição de Sedom e Amora, Sodoma e Gomorra, Sedom e Amora. Abraão intercede junto ao soberano Yahweh Elohim pelos homens. Lot, né, conhecido como Ló no Brasil, recebe 2 malahim em sua beit, em sua casa. A destruição de Sedom e Amora, Sodoma e Gomorra, a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão nega que Sara é sua mulher, né, com receio de morrer, com medo de morrer. O nascimento de Yitzhak, que significa risada, não é? O despedimento de Hagar, conhecida no Brasil como Hagar, e Ismael, ou seja, o homem de Elohim, homem de Elohim, é a abreviação de Elohim, né? Conhecido no Brasil por Ismael, significa homem de Elohim. E Avimelech, né? Significa pai-rei ou rei-pai. Avimelech, conhecido no Brasil como Abimeleque,
Avimelech, faz um pacto com Abraham. E o soberano Yahweh Elohim manda Abraham matar Raben Yitzhak, né? O soberano Yahweh Elohim manda Abraão matar o seu filho Isaac, né? Claro que foi só um teste, né? Que nós já sabemos, né? Já sabemos. Mas então leiamos. Leiamos. Já em plena Parashá número 4, tá certo? Vaierá, apareci. O soberano Yahweh Elohim aparece a Abraham. Olha aí, apareci. Se não leiamos. E Yahweh apareceu a ele na planície de Manré. E Abraham estava sentado à porta da tenda no calor do dia, né, do Yom, do dia. E Abraham, erguendo para cima os seus olhos, e olhou e viu 3 homens. E com ele tinha visto, ele correu para encontrá-los à porta da tenda e se prostrou no chão. Já é um sinal de adoração. Eram 3 homens. Observem. E Abraham, verso 3, disse: Yahweh, se agora eu achei favor em tua vista, por favor, não parta de teu Eved. Veja, ele estava falando diretamente com o soberano, não é? Por bondade, permita-me que um pouco de maio, um pouco de água seja tomada, e lave vossos pés, descansai vós mesmos debaixo da Eitz. E eu adquiri um bocado de lehem, de pão, né, de pães, e assim revigorareis as vossas levavotes, as vossas almas, né, os vossos corpos. Depois disso vós seguireis em vosso caminho, em vosso deré. E isto é que vós viestes ao vosso Eved. Porém eles disseram: vá, faze-o como tu disseste. Amém? Que coisa mais linda, né? A hospitalidade hebraica. E Abraham correu até a tenda de Sara e disse: prepare depressa 3 medidas de farinha boa, misture-a e faça bolos. E Abraham correu ao rebanho e tomou um novilho, um bom novilho, não é? Brando e manso, né? E o entregou a um mancebo, e ele se apressou para prepará-lo. Verso 8, e ele tomou manteiga e leite e o novilho que ele tinha preparado e colocou isto diante deles, e ele levantou no meio deles debaixo da Eitz, da árvore, e eles comeram. Amém? Amém. Então, verso 9, eles disseram a ele: onde está Sara, tua esposa? E ele disse: vejam, na tenda. E ele falou: eu voltarei certamente a ti de acordo com o tempo da Haim, da vida. Portanto, veja, Sara, tua esposa, terá um filho. O Eterno falando, né? E Sara ouviu isto na porta da tenda que estava atrás dele. Ora, verso 11, ora Abraham e Sara estavam idosos e bem moídos em idade, e deixou de estar com Sara conforme o costume das mulheres. Verso 12, então Sara riu dentro de si mesma, dizendo: depois que eu fiquei velha, já crescida, terei eu prazer, meu amo, sendo velho também? Não é? E Yahweh disse a Abraham: por que Sara sorriu? Dizendo: devo eu com certeza conceber uma criança, vendo que sou idosa? Há porventura alguma coisa difícil para Yahweh? No tempo designado eu voltarei a ti de acordo com o tempo da Haim, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: eu não ri, porque sentia, eu não ri, porque ela sentia medo. Ela negou, né? Ela disse: eu não ri, porque ela ficou com medo, não é? E disse: eu não ri. E ele disse, ele com E maiúsculo, disse: não, evidentemente que tu sorriste. E os homens se levantaram dali e olharam em direção a Sedom, e Abraham foi com eles a os comboiar no deré, no caminho. Amém, meus amados irmãos? Meus amados irmãos. Então o Eterno, ele conhece o coração. Abraham, ele é conhecido como Haver Elohim, né? Ou seja, o amigo de Elohim. Porque aqui a gente vê que Abraham intercede junto ao soberano Yahweh Elohim pelos homens.
né, que ele queria destruir, mas se tiver 50 justos, eu não farei, o Eterno disse, né? Se tiver 30, eu não farei, se tiver 10, né, 20 ou 10, não, eu não farei. Não é? Quer dizer que sem salvar aqueles justos. Amém? Então, como ele era amigo dos homens, porque nós devemos ter paz com os nossos ainda, né? Por nossos irmãos, de um modo geral, irmãos e irmãs, não é? Então, da mesma forma, ele era amigo dos homens, então se constituiu automaticamente também como amigo de Elohim, porque ele queria ver o bem dos seres humanos, do seu próximo, dos seus próximos. Amém? Que coisa linda! Nós vamos aqui agora dar um salto para a Haftará. Haftará é a porção dos profetas, não é? O estudo dos profetas, não é? Relativo a Parashat número 4, né? Vaerá, apareci, né? Sobre Hashem, Hashenu, o meu nome. Sefer Tehillim, livro de Salmo 91, de 1 a 15. O destaque é o Sefer Tehillim, livro de Salmo 91, 14. Vamos ler logo o destaque, não é? Porque ele pôs seu amor sobre mim, portanto eu o livrarei e porei nas alturas, porque ele conheceu o meu nome. Amém? Então 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Olha o detalhe. Porque conhece o meu nome. Porque conhece o meu nome. Meus amados Ahim, leiam o Salmo 91 inteiro. Nós estamos devendo por causa do time, do tempo, não é? Vamos diretamente para Brit Hadashah, não é? Aliança Concertada, Sefer Guiliana, livro do Apocalipse, capítulo 22, 18 e 19. Se não leiamos. Porquanto eu testifico a todo aquele que ouve as devarim das profecias deste rolo, que se alguém fizer acréscimo a estas coisas, Iarro lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste rolo. 19. Se alguém ficar, se algum homem tirar qualquer coisa das devarim, né, das palavras deste rolo da profecia, Iarro tirará sua parte no Sefer Hahaim, no livro da vida e da cidade Kadosh, da Nova Yerushalayim, e das coisas que se acham escritas neste rolo. Isto aqui é a maldição do livro do Apocalipse. Quando a gente acrescenta alguma coisa, aqui olha, Yahuá, estamos acrescentando aqui esse A final que não existe, não é? Aqui olha, esse A aqui, e estamos fazendo um decréscimo no caso de Iauá. Ainda é pior ainda, porque além de ter um acréscimo, ele também tem um decréscimo, que é a consoante rei, né, que tem som de duplo R, regra gramatical hebraica, quando posta no meio da palavra. Então, aqui, observando que não, porque foi tirado por causa da pontuação maçorética, não. A letra rei, quando no meio da palavra, certo? Ela tem o som de duplo R. Independente de sinais maçoréticos, não existe sinais maçoréticos para esta questão. Isto é outra regra gramatical hebraica, meus amados ainda, meus amados irmãos. Então aqui está o nome Kadosh, Yahu, não é? E até tem uma pronúncia mais aprimorada, que é Yahu.